torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer as informações dos Gigantes da Colina. Vamos trazer um pouquinho de tudo do que vem ocorrendo nos bastidores do clube de São Januário, nosso amado Vasco da Gama. Vamos falar sobre a possível saída do Pumita e também sobre a possível investida do Vasco para tentar contratar o Mike. Isso já é um indicativo que o Puma realmente pode estar saindo. E o destino do Puma Rodrigues seria aí o ex-clube nacional do Uruguai, que não tem lateral direito no seu elenco. O Nacional do Uruguai vai fazer de tudo aí para investir, para tentar contratar o Puma, para ter aí um lateral. E isso também vai ser bom para o Puma Rodrigues, né? Porque não vem tendo muito espaço no elenco do Vasco. E teria aí uma minutagem maior no time do Nacional do Uruguai, né? E consequentemente teria aí mais convocações pela sua seleção, a seleção do Uruguai. A gente vai falar também sobre a dívida aí do Vasco com o Volta Redonda pelo ex-atacante do Vasco, Marrone, que é cria do Volta Redonda, né? O Vasco vendeu ele foi para fora, rodou a Europa, voltou, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Fluminense, e até agora o Vasco ainda não pagou aí a situação do Marrone. E vamos começar, né, falando sobre a situação aí do Puma e também do lateral Mike, que pode vir a ser jogador do Vasco, né, com a possível saída do Puma Rodrigues. O Mike pode ser aí o substituto do Puma. O Vasco pode estar investindo no Mike. E já peça aquela colaboração, aquele like. Se inscreve se você não é inscrito aqui no canal. Se você já é inscrito, acompanha nossos vídeos. Só venho aqui agradecer por tudo. Muito obrigado pelo apoio. Vamos que vamos. Vamos começar falando do Puma Rodrigues, né? Que é a bola da vez no Nacional do Uruguai. Esse ano, no Vasco, Puma Rodrigues jogou pouquíssimos jogos, né? Jogou apenas 16 jogos e tem apenas uma assistência. Isso mesmo, no Campeonato Brasileiro, o Puma jogou apenas 5 jogos aí com a camisa do Vasco. Apenas um jogo ele jogou, os 90 minutos. Foi contra a equipe do Corinthians na derrota que o Vasco sofreu em São Paulo, por 3-0 para a equipe do Corinthians. Já vem tendo aí pouca minutagem desde o começo do ano. Se ele tiver jogado muito, se eu não me engano foi no Carioca que ele conseguiu aí ter cerca de 8 partidas jogando, né, naquela ocasião, no comando do técnico Fábio Carilli. Com o Fernando Diniz atualmente, o Puma teve aí pouquíssimas partidas, né? Tem aí muito poucos minutos com o técnico Fernando Diniz. E isso está respingando na sua carreira na seleção uruguaia. Esse ano o Puma foi convocado pouquíssimas vezes para a seleção do Uruguai, né? E o Puma, quando é convocado também, geralmente é convocado mais para fechar ali o elenco, né? Porque ele não entra nos jogos, não é aproveitado. E de repente, né, ele mesmo vê com bons olhos uma transferência aí para o seu ex-clube nacional do Uruguai, onde o Puma Rodrigues poderia ter uma minutagem maior, né? Poderia ter ali mais oportunidades, porque seria titular fácil no time do Nacional do Uruguai, né? Nacional do Uruguai é um time muito tradicional, né? Tricampeão da Libertadores, um time de respeito do Uruguai, né? Assim como o Peñarol. Mas falando aqui de plantel, de elenco, falando também de condição financeira, os times aí do Uruguai estão muito abaixo, né, dos times brasileiros, até mesmo dos times argentinos, né? E os elencos aí uruguaios aí ultimamente
estão sendo aí resto de jogadores, né, refugos de time brasileiro, até times da segunda divisão, time da segunda divisão da Argentina, time pequeno, só refugos, elencos aí de Peñarol e Nacional do Uruguai são realmente aí fraquíssimos, né, nesses últimos anos aí. Diferentemente de 20 anos atrás, né, que o Nacional, o Peñarol fazia elencos aí bem competitivos, né, que disputava aí Libertadores, Sul-Americana, disputava tudo que tinha para disputar e geralmente até ganhava os campeonatos. E cara, o Nacional vai investir, vai fazer de tudo para tirar o Puma do Vasco. O time uruguaio vai tentar, né, de repente, um contrato aí com o Puma, né? Vai pegar o Puma livre, né? Livre não, né? Faltando aí alguns meses para encerrar o contrato do Puma com o Vasco, encerra no final do ano. O Nacional vai apenas assinar um pré-contrato com o Puma. Agora nessa janela, né, que abriu hoje, é oficial, a janela vai ficar aberta até dia 2 de setembro para jogadores aí que têm contrato, né, e também jogadores aí que têm o vínculo encerrando, né, e também jogadores que estão livres, jogadores aí que são agente livre, podem ser contratados, né, de hoje, dia 10 de julho, até dia 2 de setembro. E é isso. Puma Rodrigues está a caminho do Nacional do Uruguai. Eu já vinha falando, né, dessa informação há alguns dias, de repente até algumas semanas atrás, sobre esse possível interesse do Nacional, e agora só confirmou o que eu falei há uns dias atrás, né? Essa fonte dessa informação que eu estou dando aqui é do estagiário do Vasco, essa informação é de lá de dentro do Vasco, então não tem como ser informação errada. Está esquentando muito aí essa possibilidade do Puma se transferir para o Nacional do Uruguai, né, seu ex-clube. E lá para ele vai ser bom, né, vai ter uma minutagem maior. Só que tem uma situação, né, que a gente fica aqui chateado, porque o Vasco fez um investimento de 2 milhões aí de euros, não, de dólares, né, para trazer o Puma para jogar aqui, né. O Vasco fez investimento, na época, no caso foi a 777, em 2023, na montagem daquele elenco, né, que veio da segunda divisão para disputar a primeira divisão em 2023. A 77 contratou diversos jogadores, Puma Rodrigues, veio o Léo Jardim, veio o Orediano, veio muitos jogadores aí, né? Veio o Piton, que ainda é remanescente também, daquele elenco montado pela 77. E assim, o Vasco não consegue, né, arrumar nem uma compensação financeira com nenhum de seus jogadores aí que estão saindo, né, jogadores aí que o Vasco fez investimento. E a gente fica preocupado que é 2 milhões aí jogado no lixo, cara. Não é 2 milhões de reais, 2 milhões aí de dólares que está sendo jogado no lixo, porque o Vasco ainda não conseguiu, né, fazer aí uma boa jogada para o Nacional do Uruguai. Não tem informação que o Vasco pediu nenhuma compensação financeira para liberar o Puma. A princípio, o Puma está indo de graça para o Nacional do Uruguai, apenas vai assinar um pré-contrato aí com o clube uruguaio. E se a gente tiver mais informação sobre essa situação do Puma, a gente vai trazer aqui no canal, beleza? Agora vamos falar de outro lateral, agora o lateral Mike. Se tem um lateral saindo, né, que é o Puma, saindo do Vasco, o lateral Mike, do Palmeiras, pode ser aí o possível substituto do Puma Rodrigues, caso o Puma realmente feche aí com o Nacional do Uruguai. O Palmeiras, no caso, o Mike no Palmeiras, né, vem sendo pouco utilizado, assim como o Puma aqui no Vasco. O Mike lá não vem tendo muitas oportunidades, né? Jogou pouquíssimos jogos em 2025.
nesse campeonato mundial. Por acaso, o Mike conseguiu jogar um jogo, né? Foi contra o Inter de Miami, né? Porque o Palmeiras aí, se eu não me engano, precisava do resultado, né? E eu acho que tinha um jogador suspenso ou pendurado, se eu não me engano, não lembro. O Mike recebeu a oportunidade e jogou alguns minutos nesse campeonato mundial aí que o Palmeiras participou. O Mike no Palmeiras não tem nenhuma dúvida que foi um ótimo jogador. Dispensa comentários. O cara ganhou 2 Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou vários brasileiros. É um jogador de muito respeito. Ele é considerado aí como um grande jogador da história do Palmeiras, né? Uns consideram ele até como ídolo. Assim também como a passagem dele no Cruzeiro. Ganhou alguns títulos aí, né? Em 2013 e 2014 também, se eu não me engano. Foi as 2 passagens aí que o Mike teve no Cruzeiro. Teve uma passagem também relâmpago, né? Que foi a de empréstimo em 2019. Mas depois retornou para o Palmeiras de novo, né? E no caso aí, o Mike disputou até o momento, até hoje, né? Em 2025. De lá para cá, né? Desde 2016 que o Mike está no Palmeiras. De lá para cá foram 313 jogos, 8 gols e 26 assistências. Números bacana, né? Números bons para jogador que atua como lateral direito, né? Ele também faz a função de ala pela direita e também de ponta esquerda. De ponta direita, quer dizer. Faz a função de lateral direito, ala direito e também ponta direito. O Mike faz essas 3 funções aí dentro de campo quando ele está jogando, né? Quando o técnico escala ele em uma dessas funções, não tem problema nenhum. Ele consegue desempenhar direitinho, né? Com qualidade, mas ele é muito mais utilizado na sua posição principal, que é lateral direito. E Mike é um jogador, né? Um jogador que está no radar do Vasco. O Vasco já pensa em contratar o Mike, né? Porque o Puma Rodrigues realmente quer sair. O Puma quer ir para o Nacional do Uruguai. Só que a situação do Mike é um pouco diferente do Puma. O Puma está avaliado em 1.700.000 euros. 1.700.000 euros no Transfermarkt. O Mike está valendo 2,5 milhões de euros no Transfermarkt. Está um pouco aí mais valorizado que o Puma e no Vasco. E no caso aí o Vasco teria que fazer aí, né, uma proposta bacana de salário para o Mike, né, para tentar convencer o Mike de vir jogar aqui no Vasco, né. Um dos pontos positivos aí que o Vasco poderia usar a seu favor é o empresário, né, do Mike, que é o Melo, né? É isso mesmo, é o Melo. Melo é o mesmo empresário do Adson. E o Vasco poderia aí tentar convencer, né, o empresário Melo a fazer com que o Palmeiras aí e também, né, o próprio jogador Mike sejam convencidos para ser aí possível reforço do Vasco, né? De repente aí uma boa conversa do staff, né, do jogador com o clube e também com o próprio jogador. Uma proposta interessante aí do Vasco também, né? Tem que ter aí um salário bacana para convencer o Mike a ser possível reforço do Vasco, né? E o Melo também é empresário do Adson, tem aí uma boa relação com o Gigante da Colina, né, com a diretoria do Vasco. E isso aí não seria empecilho, pelo contrário, seria aí benefício. O Vasco já ter aí uma boa relação com esse empresário
do Mike. E agora a gente tem que aguardar, né? A janela abriu hoje para ver aí o que vai acontecer, né? Se realmente o Puma vai sair mesmo, se vai dar certo aí essa investida no Nacional. Vamos ver aí, né? Que aí caso o Puma realmente sair, o Vasco vai com tudo para fechar aí a lacuna, né, que vai ser deixada na lateral direita, tentar a contratação do lateral direito Mike do Palmeiras. Jogador que vem tendo aí pouquíssimas oportunidades, mas é um jogador que com certeza a Leila, né, vai fazer jogo duro, assim como ela sempre faz. Ela sempre dificulta aí, né, qualquer tipo de contratação que o Vasco tente, né, dos jogadores aí do Palmeiras. Ela sempre faz de tudo para dificultar, né? Infelizmente, a amizade aí que tem de Vasco e Palmeiras é apenas de torcedores aí, né? Porque os membros aí das diretorias têm pensamentos opostos e geralmente aí não se dão bem, né? A verdade é essa. E agora a gente vai falar aqui, né? Saindo aqui dessa situação de reforços, a gente vai falar sobre a situação do ex-atacante Marrone. A gente vai falar aqui dele, né? Porque ele saiu do Vasco em meados aí de 2020 e rodou a Europa, né? Voltou aqui pro Brasil, jogou no Fluminense, jogou no Atlético Mineiro. A situação que pega é que até hoje o Vasco está devendo Volta Redonda. E o Volta Redonda quer receber, né? Volta Redonda também tem interesse em alguns jogadores do Vasco, né? Jogadores aí que não vêm sendo aproveitados. O Volta Redonda tentou um empréstimo do atacante GB, mas o Vasco recusou. O Volta Redonda tem interesse em outros jogadores do Vasco, né? De repente, a gente poderia fazer uma boa jogadinha aí com o Volta Redonda, liberar aí um Jean David, Jean David, ou liberar o Alex Teixeira, um desses dois aí, para ficar, né, pelo menos até o final do ano lá no Volta Redonda, seria um bom negócio, ou de repente até em definitivo, né, porque não deu certo aí nem Jean David e nem o Alex Teixeira aqui no Vasco, né. O Jean David, eu sei que o Vasco fez investimento, mas não custa nada, né, emprestar aí o jogador até o final do ano, né? Mas veremos aí, porque tem clubes do México querendo fazer aí a contratação do Jean David, né? Que foi um ótimo jogador, né? No futebol do México, jogou muita bola aí no Toluca, foi onde despertou o interesse do Vasco para estar lá e fazer a contratação, né, do Jean David junto ao Toluca do México. O Vasco pagou aí cerca de 10 milhões pela contratação do Jean David, que não vem sendo aproveitado. E é isso, Volta Redonda quer receber, tem direito de receber. E já que o Vasco não paga, o Volta Redonda tenta aí contratação de jogadores, né? Eu acho que o Vasco poderia fazer uma boa aí pro Voltaço. Voltaço que tá aí brigando para não cair na Série B. De repente o Vasco liberar aí um jogador para ajudar, né? Para tentar ajudar, né? Porque a chance de piorar, porque esse banco de reserva do Vasco aí, como o próprio Ademar fala, é um banco desequilibrado, né? É um elenco desequilibrado, porque a gente tem um time, mas não temos jogadores no banco de reserva que sejam, quando substitui, né, os titulares, não conseguem render a altura. Então, por isso que o Ademar falou que o Vasco tem um elenco desequilibrado, e eu concordo aí com o nosso diretor de futebol. E é isso, Volta Redonda tentou o GB, o Vasco recusou, e o Volta Redonda tem interesse em outros jogadores do elenco. Essa é a informação. Volta Redonda vai tentar de novo algum outro jogador aí que esteja sem espaço no nosso time. E é isso, torcedor. Chegamos ao final do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve se você não é inscrito, tamo junto.
Fiquem com Deus, saudação vascaína.